Bom dia a todos. Em primeiro lugar, meus agradecimentos aqui, obviamente, à organização, em primeiro lugar aqui à PTPC e a todos aqueles que estiveram envolvidos neste evento. Folgo em ver que temos bastante gente aqui com vontade de participar e de ouvir aquilo que temos aqui para falar hoje. Eu venho-vos falar aqui de um tema que não é um tema fácil, okay? Porque na realidade mistura uma visão, uma missão, um projeto e ao mesmo tempo uma fonte de incentivos e de apoio. Portanto, é assim uma coisa, um mix, e portanto eu vou tentar ser o mais objetivo e mais focado possível. O que eu vos vou apresentar aqui hoje, intitulado como Digital Build, é aquilo que nós há bastante tempo, mas apenas há pouco tempo estamos habilitados a fazê-lo. É um dos 3 European Digital Innovation Hubs que em Portugal estão habilitados ao desenvolvimento de um conjunto de serviços para a transição digital das empresas, nomeadamente na área da construção. E digo isto que é uma das 3 porque significa... Eu vou dizer da área de construção, mas vou retirar o que disse e vou dizer que é em três áreas de competência, na área da construção, na área da ferrovia e na área dos recursos minerais. Okay? Portanto, ele teve uma integração de várias áreas ao mesmo tempo. O que é este Digital Build, propriamente dito? O Digital Build é um polo ao qual foi habilitado um conjunto de recursos, e estou a falar de recursos financeiros, que permitem fazer chegar às empresas um conjunto de serviços com uma redução substancial de valor em termos de preço, de custo, no sentido de acelerar o mais possível esta transição digital que estamos a assistir atualmente, mas que em determinados setores se assiste com uma velocidade menor do que aquela que nós gostaríamos que acontecesse. Não é? Quem esteve os últimos dias ali na Web Summit percebeu claramente que a excitação em torno da inteligência artificial é mais do que muita, que a excitação em torno das Gigafactories é ainda maior do que aquela que nós, se calhar, antecipávamos à partida. Eu tive, enfim, tenho a possibilidade de ter participado e estar a participar nesse tipo de desenvolvimentos também, e até, em particular, na Gigafactory, envolvido no consórcio que levará à possibilidade de podermos instalar em Portugal, mas, depois desta excitação toda, na realidade resta aquilo que é o mais objetivo, que é fazer as coisas nas empresas acontecerem. Não é? E essa é a parte, às vezes, mais difícil. E é por isso que estes polos podem ser fundamentais para ajudar, de facto, a desbloquear esses movimentos. Como é que ele consiste? Bom, basicamente eu vou aqui cobrir aqui um conjunto, uma introduçãozinha, e depois falar dos serviços que estão disponíveis para as diversas entidades, ou dentro das diversas entidades que estão inseridas neste consórcio. Estas entidades envolvem mais entidades do que as que aqui estão, envolvem as entidades de cluster, nomeadamente o PTPC, o cluster dos recursos minerais e o cluster da ferrovia, mas, em particular, quem fornece os serviços são as entidades, eu vou-lhe chamar de interface, não é? Portanto, aquelas que, no fundo, permitem fazer, digamos, os serviços propriamente ditos. Portanto, falando aqui um bocadinho do Digital Build. Portanto, o Digital Build foi construído com estas entidades todas e foi feito uma análise de quais são os principais serviços que podiam estar rapidamente a ser implementados dentro das empresas. E, para isso acontecer, o que é que tinha que fazer o consórcio? Capacitar-se com meios, com equipamentos, com sistemas, com pessoas que permitissem fazer este trabalho com as empresas o mais rápido e o mais objetivo possível. É evidente que, já foi aqui referido, uma das grandes objetivos do Digital Build e na transição digital
é acelerar a rapidez dos processos, ou melhor, com as tecnologias, reduzir o tal impacto, neste caso negativo, que nós temos muitas das vezes em relação à parte da sustentabilidade propriamente dita. Estamos a aumentar a população, temos mais pressão sobre aquilo que fazemos, mais atividades, portanto, como é que nós temos que fazer? Temos que utilizar um conjunto de ferramentas e tecnologias para, eu não diria acelerar, aqui não é bem acelerar, é para reduzir o impacto que nós temos naturalmente em fazê-las todas em conjunto com as tecnologias que existiam anteriormente. E, portanto, o Digital Build serve exatamente para isso, para implementar coisas novas, medir coisas novas, desenvolver, capacitar as empresas a saberem fazer as coisas de maneira diferente e, portanto, é por isso que ela existe propriamente dito. Desculpem, antes de lá chegar, portanto, ele é constituído, como vocês viram aqui, com uma série de entidades, já falei das entidades de cluster, vou-me focar particularmente nas entidades de serviço propriamente ditas. Portanto, o que é que eu vou passar agora aqui a descrever muito rapidamente? São o foco dos serviços e das entidades que prestam os serviços, ok? Portanto, é isto que eu agora aqui vou fazer. Sendo que as entidades de contexto, como o caso da PTPC, são as entidades que tipicamente fazem esta relação acontecer. Portanto, no fundo, os clusters têm esta importância estratégica, que é porem as pessoas, às vezes, todas na mesma sala, não é? A conversar umas com as outras. E isso é uma das coisas mais importantes que há para isto, porque é difícil, muitas das vezes, entidades, como acho que eu vou descrever, terem estratégias comerciais, às vezes, para conseguirem implementar isto de uma forma tão eficiente como fazem as empresas que são daqui dos nossos distintos convidados e participantes, normalmente fazem, não é? Que têm que estar no mercado a vender, não é? Estas entidades tipicamente não vendem da mesma maneira, portanto precisam deste enquadramento dos clusters para o fazer. Então eu vou passar aqui rapidamente a algumas das entidades. O Build Collab. Portanto, o Build Collab é o laboratório colaborativo para a área da construção. Ele é, vamos dizer, uma colaboração entre empresas e entidades de investigação e, na prática, ele vai implementar e está a implementar um conjunto de serviços que pode chegar às vossas empresas, às vossas entidades, na tal lógica que eu falei há pouco, com um valor, um custo muito reduzido, muito reduzido. Alguns deles, inclusivamente, podem ser muito próximo dos 100% de redução. Portanto, é um bom incentivo para se implementar serviços e outras atividades. Que serviços faz o Build Collab e vai fazer o Build Collab? Estão aqui vários, eu se calhar não os vou ler todos, porque estão aqui no ecrã, mas vou passar rapidamente nos grandes temas. Portanto, os temas do BIM. Portanto, basicamente o Build Collab consegue, com as vossas entidades, implementar serviços BIM, como eu disse, a custos muito reduzidos. Pode fazer a capacitação das vossas entidades para a utilização destes mesmos recursos e outros. Tipicamente nós temos, e isto é uma coisa que todas as entidades que participam têm a obrigação de medir aquilo que é a maturidade digital das empresas no início, para que elas possam, e depois no fim, ou a meio e no fim, para que elas possam acompanhar, no fundo, aquilo que é o processo de implementação. Não se esqueçam que a transição digital não é simplesmente ir comprar mais licenças do Office ou mais licenças do BIM ou o que quer que seja, é, no fundo, uma alteração também do paradigma interno das próprias empresas e isso leva tempo e é preciso, claramente, incentivar a que as empresas possam pensar cada vez mais nesta ótica do digital. E atenção, quando começámos a fazer o digital Build, o IA, assim como o conhecemos, não existia na mesma lógica como nós estamos a ver agora. Portanto, nós temos aqui claramente novas coisas a acontecerem que podem ser propostas pelas próprias empresas a estas entidades. Portanto, só para dar esta nota também. Portanto, as próprias empresas podem propor serviços e processos que possam ser implementados e, portanto, nós estamos aqui exatamente para fazer esse apoio nessa implementação. Portanto, estava eu a dizer, portanto, desde a parte do BIM, que é a parte mais forte, que no fundo o Build Collab está aqui capacitado, até à parte de desenvolvimento de softwares personalizados, como eu acabei de dizer, e agora, utilizando aqui os LLMs, os Large Language Models, não é? Poder ajudar a fazer alguns dos processos mais rápidos dentro das vossas organizações.
O Centro de Competências Ferroviário, estamos aqui a representação e que vem hoje também aqui falar, acho eu, da parte da tarde um bocadinho aqui num painel, portanto vai ter aqui algum tempo para falar sobre isso. É uma das entidades estratégicas dentro do nosso consórcio, porque apresenta-se aqui numa lógica também estratégica de infraestruturas em Portugal, ok? E, portanto, na prática, os serviços vão estar também aplicados ao BIM, aplicados diretamente à parte da ferrovia e rodovia, mas também à parte da certificação e da utilização de ferramentas abertas, no sentido de poderem ter as empresas a capacidade de poderem usá-las de forma mais efetiva. Portanto, os próximos concursos, atividades, tudo o que diz respeito à parte da ferrovia em Portugal, se as empresas estiverem preparadas com estas ferramentas, podem rapidamente responder aos cadernos de encargos e àquilo que é solicitado para o futuro. Depois temos duas empresas ligadas à área da consultoria de projetos, a FI Group e a FNWay, portanto, elas são na realidade empresas que ajudam e que podem também, já agora só por curiosidade, podem também incentivar bastante, estão incentivadas financeiramente a poder ajudar-vos a desenvolver novos projetos e, portanto, também, enfim, reduzindo o custo que esta consultoria tem relativamente à própria implementação. Portanto, a FI e a FNWay são duas das empresas que trabalham connosco, uma mais focada em projetos nacionais, outra mais focada em projetos europeus e internacionais, portanto, podem ser utilizadas para, consultadas para poderem, no fundo, desenvolver projetos convosco. Está aqui a FNWay. Depois temos o ITCons, neste momento talvez se não mas um dos laboratórios de referência na área da construção e não só, da energia, da parte da sustentabilidade que existe ao nível nacional, portanto, situado em Coimbra, creio que não é nenhuma surpresa para todos. Aliás, eu hoje gentilmente venho em substituição do professor António Tadeu, que não conseguiu estar aqui hoje presente e, portanto, espero estar aqui à altura do professor Tadeu, no sentido de poder apresentar um bocadinho este projeto desta mesma forma. Enfim, também, embora tenha sido um projeto que tenha sido criado por todos em equipa, e, portanto, eu próprio incluído, não é fácil, não é difícil falar sobre ele, naturalmente, mas o ITCons, de facto, é uma infraestrutura que tem, nos últimos anos, tem feito toda esta transição de apoio à indústria no desenvolvimento de áreas de inovação na área da construção, de materiais, etc., de muitas coisas, e, portanto, na realidade, os serviços do ITCons estão aqui baseados em duas grandes áreas. Aliás, estas duas grandes áreas já agora são as grandes áreas de apoio do ponto de vista de serviços do DIH, deste Digital Innovation Hub, que são a capacitação e treino e a parte de Test Before Invest, ou seja, os tais serviços que nós ajudamos a acelerar a transição digital das empresas ao incluir serviços com bastantes incentivos dentro das empresas, incluindo softwares, não é? Portanto, como se pode ver aqui através do que está aqui escrito, existe um conjunto alargadíssimo de serviços que pode ser hoje pedido ao ITCons através do projeto da IH e, portanto, com isto também beneficiar dos tais incentivos que eu pude falar há pouco. Por fim, temos aqui uma outra entidade, o Stone City. O Stone City é um centro tecnológico para a indústria dos recursos minerais, de modo geral. É uma indústria que está muito focada em produtos relacionados com pedra natural, em produtos relacionados com os recursos minerais tirados, ao fim e ao cabo, da nossa gestão de recursos minerais em Portugal. É uma entidade mais recente de todas as outras, portanto, é uma entidade mais pequena, mas que tem feito o seu caminho. É uma entidade parceira entre a ACIMAGRA, portanto, a Associação Industrial dos Recursos Minerais, e o Instituto Superior Técnico. Portanto, são as duas entidades que neste momento estão à frente do Stone City e, portanto, comandam um bocadinho esta visão. Portanto, ao trabalhar com o Stone City, está-se a trabalhar naturalmente com estas duas entidades em simultâneo. E, portanto, naturalmente, tem a competência e a excelência que essas ambas entidades promovem no desenvolvimento das atividades que são necessárias ser feitas. Também tem os seus programas relacionados com a capacitação, com o Test Before Invest, e tem aqui o pequeno conjunto de serviços, grande conjunto de serviços, que hoje é possível ser implementado nas empresas. E já agora chama a atenção, porque também chamei a atenção em relação às outras entidades, de algumas particularidades. Portanto, não é necessariamente direto
que cada uma destas entidades forneça exclusivamente para empresas que são ou só de pedra natural, ou de arquitetura, ou de engenharia. Não, elas podem fornecer em matriz, portanto, elas podem colaborar entre si no desenvolvimento em matriz. Por exemplo, só por curiosidade, o SunCity em particular tem um conjunto neste momento de novas tecnologias de sensorização ativa e sensorização direta para as empresas, que pode ser colocados quer em escritórios, quer em chão de fábrica, quer em sites de construção, etc., que medem dados e que têm nas plataformas depois um conjunto de tratamento dos mesmos que ajuda, por exemplo, entre outras coisas, à possibilidade de observar o que é que está, qual é a tendência no ponto de vista, por exemplo, da parte ambiental, medições de energia, vibração, posição, a eficiência dentro daquilo que é os processos de construção que são feitos hoje em dia. Portanto, o SunCity tem estas ferramentas e capacitou-se destas ferramentas e das pessoas que as sabem implementar. Portanto, no fundo, tudo isto pode ser pedido em matriz, portanto, pode haver uma empresa da ferrovia ou que está a investir na ferrovia que pode querer um conjunto de sensorizações e, portanto, tem uma parte de BIM, uma parte de sensorização que é fornecido por estas empresas ou por estas entidades em consórcio. Portanto, fazendo aqui assim uma análise generalista, peço desculpa que isto aqui ficou aqui um bocadinho demais, uma análise generalista. Desculpem lá, este aqui ficou com o FI aqui. Estava aqui escondido, mas eu já te escondo. Fazendo aqui uma análise geral e agora fazendo aqui um wrap-up daqui da minha apresentação. Portanto, o Build Collab tem, o Digital Build tem esta função de apresentar um conjunto de serviços altamente incentivados, com as quais as empresas que aqui estão presentes podem pedir e podem, no fundo, ser imediatamente incentivadas com valores muito significativos. Dou aqui vários exemplos, só para isto ser, e vou passar aqui à página final, vários exemplos só para isto ser mais claro para todos. Por exemplo, se nós quisermos hoje termos aqui um sistema novo, construtivo, que queremos testar, e queremos saber, em termos de dados, qual é que é, digamos, o seu comportamento e queremos, no fundo, depois também utilizar esses mesmos dados para estudar os comportamentos dos edifícios ou da construção que é implementada a seguir, nós temos que pedir, no fundo, aqui ao ITCONS, um conjunto de ensaios, um conjunto de análises que depois vão ficar para poderem ser aplicadas mais tarde estas análises e estes serviços, se estiverem implementados dentro de uma lógica digital, ou seja, no fundo os dados, etc., estiverem todos disponíveis para depois poderem ser usados mais tarde pelas empresas para poderem observar qual é que foi o feedback das infraestruturas, o que pode acontecer é, se isto custar, vamos imaginar que isto custa 10 mil euros, 15 mil euros, fazer este tipo de ensaios, nós podemos claramente fazê-los, porque são novos e são para a aceleração da digitalização, podemos fazê-los quase com 80%, 75%, às vezes até 90% de incentivo financeiro. Ou seja, na realidade, é um grande incentivo para que as pessoas possam ter os dados dos seus lados. Há bocadinho dei o exemplo dos sensores, se quiserem pôr num sítio, num site, numa fábrica, ou quer que seja, os vossos sensores, podem pedir a utilização deste serviço do ponto de vista da sensorização e obterem isto podia custar 3 mil ou 4 mil euros colocar dentro de uma plataforma que pode ser utilizada a partir daqui e pode passar a custar 200 ou 300 euros a implementação, incluindo a sua capacitação. Por exemplo, formação. Se quisermos ter toda a parte de formação ou a implementação de BIM, por exemplo, na parte da ferrovia, podemos pedir que isto seja feito dentro da minha organização para que eu esteja capacitado para responder àquilo que vai ser o futuro e, portanto, na prática, isto uma coisa que podia ser para a formação inteira para a empresa, podia custar 10 mil ou 12 mil euros ou 15 mil euros, pode passar a custar 1000 euros ou 1500 euros, porque, no fundo, eu vou ter o apoio deste DIH. Portanto, na prática, o DIH serve exatamente para isto, serve exatamente para acelerar o conjunto de coisas que tipicamente são agora, atualmente, ainda mais caras do que o normal e que fazem com que, se acelerarem agora nesta perspectiva, fazem com que as empresas se capacitem mais rapidamente e fiquem mais competitivas para o futuro. Portanto, eu estou disponível para as questões que quiserem, ou se houver questões, não sei se há questões ou não. Agradeço, obviamente, uma vez mais aqui à organização e agradeço a todos os que estão aqui presentes e o que precisarem, estão cá colegas meus, mesmo que eu não esteja, podem clarificar como é que é possível aceder aos serviços do Digital Innovation Lab. Muito obrigado, sim.